Gente, olha só. Então, agora a gente vai aprofundar o gerenciamento de mudança, que é 8.5.1, que é o nosso procedimento que também tem o mesmo número, 8.5.1. Então, a gente vai abrir os dois procedimentos, a gente vai ler a norma e a gente vai analisar todos os requisitos que a gente tem presente nessa norma. Então, eu vou pegar aqui, eu vou entrar nos requisitos dessa norma, tá? Então, vocês veem que o gerenciamento de mudança, ele está dentro de quando eu desenho, construo e faço a transição de serviço. Tudo isso são questões de mudança, né? Normalmente a gente trata como mudança. Então, a primeira coisa que a norma fala é que a gente tem que ter uma política de gerenciamento de mudança. Então, ela tem que estar estabelecida, aprovada, documentada e definida. Então, como é uma política, todos têm que saber como é que é a gestão de mudança e tem que ser aprovada pela alta direção, né? Tem que ter peso de política. Não pode ter, tipo, gestão de mudança sem passar por esse processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é os componentes de serviço e outros itens que estejam sob controle de gerenciamento de mudança. Quais são esses componentes de serviço? Quais são esses tipos? Ou seja, quais dos itens do catálogo ali são sujeitos à mudança? Isso é configurado no GLPI. Aí, por favor, Fernando, se eu tiver errado, você me fala. Todos os itens do catálogo ali, aqueles que precisam ter uma mudança estabelecida, implantação, alguma coisa, passa pelo processo. Eu tenho que ter as categorias de mudança, incluindo a mudança emergencial e como elas devem ser gerenciadas. Eu tenho que ter os critérios para determinar o que é uma mudança que tenha potencial para ter impacto muito significativo em clientes ou não. Então, eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter. Então, isso é importante ter na política. Vamos olhar nosso procedimento? Nosso procedimento aqui, se a gente abrir o nosso procedimento, ele tem o que é uma mudança normal, o que é emergencial, conforme está escrito na norma, né? Então, aqui ele diz, ó, ele é aplicável. Vamos ver se ele diz quais são aplicáveis, né? Então, a gente é aplicável internamente para questões sistêmicas ou de infraestrutura. Então, toda vez que a gente tiver questões sistêmicas ou de infraestrutura, para atender necessidades internas ou de clientes, a gente vai acionar esse processo de gerenciamento de mudança. Então, a gente tem o objetivo é gerenciar o ciclo de vida de toda e qualquer mudança nos serviços da Montreal, seja em nível sistêmico, de sistema ou de infraestrutura. Ou seja, tenho que implantar um novo servidor, eu tenho que implantar uma nova versão de software, eu tenho que qualquer mudança ou mexer no catálogo, né? O catálogo agora é diferente, eu tenho que ter uma mudança, eu tenho que avisar as pessoas que o catálogo mudou, tenho que treinar novamente as pessoas, né? A gente está tendo aí até na gestão de problemas, a gente teve aí uma ação para melhoria lá na SLA do catálogo, a gente vai ter que treinar as pessoas, né? É uma mudança isso. E aí a gente pediu aqui que a gente identifique as áreas pelo menos um dia antes, é o que está escrito aqui. Então, a gente tem definido o que é uma mudança normal, o que é uma emergencial, conforme está escrito aqui na norma, né? A categoria de mudança, inclusive emergencial. E qual é o processo? Que aqui ela deve ser aprovada pelos dois gestores e aqui deve ser o analista de GMUD, ele tem tempo para coletar essas aprovações dos interessados relacionados àquela mudança. Aí aqui a gente tem a GMUD, são realizadas em suas janelas de execução terça e quinta, acho que isso aqui foi definido já com o pessoal lá de infraestrutura, né? Aí tem novas tentativas de execução de mudança devem ser feitas dentro da janela, senão a gente tem rollback, enfim, aqui tem todo o processo aí de gestão de mudanças. E aqui, ó, cada um tem o seu. Quem é responsável por fazer isso? Cada passo do que está lá no processo de gestão de mudanças, que é um formulário, né? E o que a gente precisa fazer? Então, tem desde comunicar as pessoas, né? O que tem que fazer, o executor, o solicitante, né? A gente tem que ter todas essas funções, né? Notificar quando a GMUD foi bem sucedida, o suporte, o analista, né? Avaliar a GMUD, encaminhar para o executor. Aí aqui embaixo tem todas as responsabilidades do grupo de processos, que é analisar os problemas junto com os especialistas e garantir o correto preenchimento, monitorar e acompanhar as mudanças. Os gerentes e coordenadores têm que monitorar e acompanhar as mudanças e execução desse processo. Cada um desses processos tem seus treinamentos, né? Então, a ideia aqui é
é a gente só passar para vocês verem qual é o procedimento, né, associado e o que a gente tem feito sobre isso. Então, a gente tem os componentes do serviço, ou seja, todos os itens que tenham mudanças sistêmicas ou de infraestrutura, catálogo, todos os itens seguem um sistema de mudança. As categorias a gente tem normal e emergencial. Os critérios que têm o potencial para ter um impacto muito significativo em clientes são analisados aqui, na hora que eu demando aqui na hora que eu encaminho, eu devo fazer uma análise de impacto, se é normal ou emergencial dentro do contexto. Então, todo esse impacto, ele é analisado aqui, tá? Caso eu não possa fazer a GMUD, eu consigo cancelar a GMUD, né? Tudo isso é determinado ali. Aqui no 85.1.2 eu tenho a iniciação do gerenciamento de mudança. Se eu olhar aqui no 2020, no traço 2, A de mudança, ele te dá uma explicaçãozinha um pouquinho melhor. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Opa! Acho que eu passei, né? Não, para baixo. Vamos lá. Aqui, ó. Que ela é um pouquinho maior, porque ela tem explicação. Então, aqui ele bota aqui uma explicaçãozinha aqui embaixo, tá vendo? Então, ele bota aqui, o propósito dessa atividade requerida é manter a estabilidade e o controle de mudanças ao sistema de gestão de serviço e ao serviço, conforme definido na política de gerenciamento de mudança. Então, ela controla as modificações feitas nos serviços, componentes de serviços ou sistema de gestão. Componentes de serviço, gente, tudo aquilo que compõe aquele serviço, recursos humanos, recursos não humanos, processos. No GLPI a gente tem vários processos, então se tiver que mexer no processo é uma mudança, né, lá do GLPI. Mudanças são formalmente controladas para avaliar o impacto da mudança, para minimizar o risco do impacto negativo, para alcançar esses objetivos, resultados desejados, principalmente o rollback, né? É importante a gente estabelecer esse rollback. Então, essa política tem que ter os níveis, que é o que a gente falou, né, de emergenciais ou mudanças pré-aprovadas, que elas podem seguir. Eu não sei se a gente tem essa questão de mudanças pré-aprovadas. Eu não sei, Fernando, se a gente tem isso. Acho que a gente só tem mudanças emergenciais e normais, né? Não tem, sempre precisa da aprovação no fluxo lá do GLPI, né? Sim, Não é, exatamente. não é essa, fala. Exatamente, Tá. Hoje não tem nada previsto para mudança pré-aprovada, não. Então não precisa, é um ou, tá vendo que é um ou e a explicação de 2002. Na verdade, na norma mesmo, ele só diz que a gente tem que ter mudança emergencial, tá? Então, isso aqui é só um. Porque isso ajuda quando a gente tem uma mudança pré-aprovada, né? Ajuda a desburocratizar um pouco. A política de gerenciamento de mudança. E aqui, eu vou ler aqui a explicação que ele bota, que tem que ter padrão, frequentemente gerenciados pela requisição de serviço, mudanças normais, mudanças de projeto. Tem várias categorias, ele explica que podem ser, tá vendo? Explica um pouco mais as mudanças emergenciais. Ele inclui, por exemplo, você tem que ver o custo, o esforço dessa mudança, né? Na verdade, nosso processo aqui, se a gente for olhar o nosso processo, ele tem uma análise de formulário que é feito lá pelo GLPI, que tem um aprovador da mudança, né? Que tem um. Se a gente olhar aqui embaixo os itens de mudança, as telas de mudança do GLPI, acho que vai ficar mais fácil. A gente vê aqui que tem toda uma análise feita, né? O requerente, o observador, e tem uma descrição que aqui ele vai colocar o impacto, né? Se é alto, se é médio, né? Fernando, você me ajuda aqui se eu estiver explicando errado, mas tem assim o plano de backup, a lista de verificação daquela mudança, se deu certo ou não deu certo, qual o plano da entrega, né? Tem vários campos aqui e tem todas as aprovações. Então, tem todo esse processo que você tem que seguir. Então, essa análise de impacto tem que estar lá. Então, aqui tem que ter procedimentos claros para aprovar, agendar, analisar criticamente as mudanças. Então, isso aqui está escrito aqui. Eu acredito que aqui também tem o agendamento da mudança, né? Tem o estimado, é isso? É numa tela anterior. Numa tela anterior, né? Aqui, né? Isso, sobe mais um pouquinho. Lá em cima, lá, tempo para solução. Ah, tá aqui. Isso, você Então, é consegue aqui que você definir. define a data da mudança. Isso. Bem. É,
Aí aqui diz que a gente pode ter, aí tem uma figura, né? Toda vez que a gente mudar um serviço, né, um catálogo, a gente precisa registrar e classificar, ver a questão da mudança. Se é um serviço novo, eu também tenho que implantar, né? Acho que a gente teve que fazer isso na questão do catálogo, né? A gente tem uma gestão de mudança lá para o catálogo, mudança do catálogo que foi feita recentemente, né? Então, aqui é só uma explicaçãozinha um pouco mais de mudanças. Aqui, a norma, ela coloca que quando você remove um serviço, você também tem que criar, por exemplo, uma mudança. Porque você remove, você tem que avisar as pessoas que aquele item do catálogo não existe mais. A gente não pode fazer coisa simplesmente sem nenhum controle, tá? Quando eu transfiro um serviço existente para um cliente ou outra parte, toda essa transferência que a gente está fazendo para a BH é uma mudança lá, né? É um projeto, na verdade, a gente abriu até um projeto, né, com relação a essa mudança. E aqui diz que a avaliação, aprovação, agendamento e análise crítica de serviços novos devem ser gerenciados através desse gerenciamento de mudança, que foi o que eu falei agora, né? Se você olhar no nosso processo tem escrito de que vai para mudança quando tem uma mudança muito significativa. Quais são as atividades de gerenciamento Isso é a 20.001, que é o que o auditor vai olhar. A organização, por exemplo, como é que a gente vai aprovar e priorizar as requisições de mudança, né? Então, tem lá um cancelar mudança. Não sei se vocês viram lá no nosso procedimento, tem um cancelar mudança. Então, serviços existentes, clientes, usuários e outras partes interessadas. Então, a gente tem que ter essa análise de impacto. Naquele campo de análise de impacto, a gente tem que ver se vai impactar no serviço que a gente já tem hoje, se vai impactar algum cliente, algum usuário, outras partes interessadas, se isso vai impactar em políticas, se na capacidade ou na disponibilidade do serviço, e se isso vai impactar até em outras requisições de mudança que estão em andamento ali, que seriam os itens de verificação lá, né, Fernando? Que a gente tem que ver ali, né? Então, não é só, o auditor não vai ver só se tem um campo, mas se os campos são preenchidos corretamente, né? Tem os testes lá, que tem a questão das liberações, as datas de implantação propostas, atividades para reverter ou remediar, a gente viu lá nas telas, né? Mudanças que falharam devem ser investigadas. A gente tem a atividade ali, pelo que eu vi no procedimento ali, tem as atividades aqui, né? Se falhar, tem o rollback, né? Eu acredito. Onde que tá? Tá mais em cima, né? Tem aí o rollback. Isso. Tem o plano de rollback. E na E se parte de mudança tem uma informação que são os status da mudança. que tá aqui que não tá aberto, Esses né? status você consegue dizer se foi cancelada ou se não foi aprovada, né? Tem todos Sim. os status aí, inclusive solucionada, por exemplo, também. Isso. Então, a gente consegue ver, e isso vai fazer parte do nosso gestão de problemas, né? Seria bom a gente até ver se na gestão de problemas a gente tem esse item de mudanças que falharam, viu? Anota aí nas nossos itens aí, que a gente tem que olhar. Então é isso. Aqui a gente tem intervalos planejados, a gente tem registros, a gente tem que ter registro dessas requisições de mudanças e as conclusões dessas análises, tá? Até para a gente ver as oportunidades de melhoria, isso é importante, tá? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa que a gente tenha de explicações novas aqui. Isso aqui eu acho que é igual que tem na norma, né? Qualquer outra mudança. Isso é importante. Os riscos de implementar mudanças, né? Isso é importante. Que a gente tem que ver, né? Impactos possíveis na organização. E eu acho que daqui a gente falou de tudo, né? Aqui ele já fala um pouco, vários impactos, tá vendo? Ele fala de impacto na segurança da informação, na disponibilidade de serviço. Isso tudo a gente tem que preencher no impacto, né? Do que faz aquela mudança, né? Vai depender de cada mudança. E eu acho que tá ok. Aqui ele te dá um exemplo, né? Se a mudança é uma aplicação, então a reversão pode ser a versão original da aplicação. Se a mudança é um componente de hardware, então pode ser possível remover o componente de hardware que não esteja funcionando, né? Então, aqui ele só fala alguma coisa, mas acho que não tem nada muito significativo, não. Eu acho que a política que a gente tem, o procedimento que a gente tem e as requisições de mudanças, né, que a gente tem também.
o status da aprovação, que é o que o Fernando falou que a gente tem. E só isso aqui que eu acho que talvez a gente não tenha ainda, que é... Acho que a gente tem, sim, na análise crítica a gente verifica as mudanças, né? A gente verifica as mudanças, sim. Então, é isso. De mudança, eu acho que é isso. A gente tem equipes que validem essas mudanças, né? Porque a gente tem lá no procedimento, a gente tem as nossas... Quem avalia, as nossas responsabilidades. Então, a gente tem o grupo de processo, tem os gerentes coordenadores, a gente tem um solicitante, a gente tem um analista de GMUD, que a gente botou uma coisa mais... porque qualquer um pode receber a GMUD, né, Fernando? Acho que qualquer um pode, né? Hoje ainda não temos definido, ainda não conseguimos finalizar a definição Tá. disso, não. Aí tem esse comitê que a gente vai envolver, né, na hora, todo mundo, né? E executor da mudança é quem faz a mudança, né? Tem essas responsabilidades e autoridades aqui. Então, acho que é isso, de mudança é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou se a gente termina a gravação aqui para a gente ir para outro. Acho melhor a gente fazer em pedacinho, né?